TRF1 começa a julgar recursos dos irmãos Norberto e Antério Mânica, condenados a 100 anos de prisão pela morte de fiscais do Ministério do Trabalho em 2004. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo parecer contra o pedido de parcelamento da multa imposta ao ex-deputado Paulo Maluf. No parecer, Raquel Dodge reforça que nas eleições de 2010, Maluf declarou um patrimônio de 39 milhões de reais, além de joias e obras de arte, o que comprova que ele tem capacidade de pagar a multa em uma única parcela. Justiça do Rio autoriza a ida do traficante Marcelo Piloto para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O tempo que o consumidor gasta para resolver um problema pode dar direito a uma indenização por danos morais. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, anulou a pena de Antério Mânica em julgamento de recurso nesta tarde. Ele e o irmão Norberto Mânica foram condenados a 100 anos de prisão cada um pelo assassinato de 3 fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho em 28 de janeiro de 2004, no caso ficou conhecido como Chacina de Unai. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento pra gente. Oi, Carla, boa noite. Mas o julgamento ainda segue, né? Segue sim, William. Boa noite a todos. Mas olha só, a decisão de anular a pena do ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, foi por maioria de votos 2-1. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiram aceitar o argumento dos advogados do ex-prefeito de que não havia provas suficientes no processo para manter a condenação. E os desembargadores decidiram enviar o caso, então, para o Tribunal do Júri em Minas Gerais. Inclusive, foi esse mesmo tribunal que, em 2015, condenou o ex-prefeito à pena de 100 anos de prisão. Este foi apenas o primeiro recurso julgado nesta tarde. Neste momento, os desembargadores do TRF1 estão julgando um pedido do irmão de Antério, Norberto Mânica. Ele também foi condenado à pena de 100 anos. Os dois são acusados de serem os mandantes do crime que matou fiscais do trabalho e também o motorista do Ministério do Trabalho. Como dissemos, esse crime ficou conhecido como a Chacina de Unai e repercutiu em todo o país e também fora do Brasil. Vamos relembrar um pouco como tudo aconteceu. O crime ocorreu no começo de 2004. 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados sem chance de defesa. As vítimas caíram em uma emboscada quando se dirigiam para uma fiscalização na zona rural de Unai, município de Minas Gerais. O grupo estava na região para apurar denúncias de trabalho escravo. O carro do Ministério foi abordado por homens armados que mataram os fiscais a queima-roupa. O crime teve repercussão internacional e completa 15 anos em janeiro de 2019. E olha só, caso o recurso de Norberto Mânica seja negado, o Ministério Público Federal pede a imediata execução da pena dele antes mesmo de ser julgado outros recursos. Já no caso do ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, que teve o recurso aí aceito pelos desembargadores do TRF1, deve ser convocado um novo julgamento. E lá no TRF1, esse julgamento está sendo acompanhado pelos familiares das vítimas e também pelos integrantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla, pelas informações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra o pedido de parcelamento da multa imposta com parte da pena ao ex-deputado federal Paulo Maluf. O político, que teve o mandato cassado pela Câmara em agosto desse ano, foi condenado, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Com o argumento de que Paulo Maluf está com os bens bloqueados por conta de outro processo que está na Justiça Federal em São Paulo, os advogados de defesa do ex-deputado entraram com um pedido no STF para que ele pague a multa de R$1 milhão referente à condenação por lavagem de dinheiro em 20 prestações. No parecer, Raquel Dodge reforça que nas eleições de 2010, Maluf declarou um patrimônio de 39 milhões de reais, além de joias e obras de arte, o que comprova que ele tem capacidade de pagar a multa em uma única parcela.
Paulo Maluf foi sentenciado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por desvio de verba pública enquanto foi prefeito de São Paulo entre 1993 e 1996. O ex-deputado também foi condenado a 2 anos de prisão por omitir na prestação de contas da campanha a deputado, em 2010, despesas que teriam sido pagas pela empresa Eucatex, que pertence à família de Maluf. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta segunda-feira a ida do traficante Marcelo Piloto para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. O brasileiro foi expulso pelo governo paraguaio hoje de manhã. Autoridades do país vizinho decidiram pela transferência depois que o criminoso matou a facadas uma jovem a fim de evitar o cumprimento da pena no Brasil. A decisão de mandar o traficante para Catanduvas é do juiz Rafael Estrela Nóbrega, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, que atendeu o pedido do secretário de Segurança do Estado, general Richard Nunes. O Departamento Penitenciário Nacional já tinha indicado a penitenciária paranaense como opção. A autorização, em caráter liminar, fixa prazo inicial de 60 dias para a permanência no presídio. Marcelo Piloto foi condenado a mais de 26 anos de prisão por latrocínio e por roubo. No Brasil, além desta condenação, ele responde por outros crimes, como homicídio, tráfico e associação para o tráfico. O Ministério da Justiça do Brasil afirma que Piloto pode responder em Catanduvas pelo assassinato do último fim de semana. A exoneração do juiz Sérgio Moro foi publicada hoje no Diário Oficial. Com isso, ele deixa o cargo de juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Como aceitou assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública e integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, Moro não poderia continuar na função de juiz. Com a saída, Sérgio Moro também deixa a Operação Lava Jato, que temporariamente será comandada pela juíza substituta Gabriela Hardt, até que um novo juiz titular seja escolhido. E daqui a pouco, o desafio de sair do vermelho e colocar as contas em dia. O que é o planejamento financeiro? É simplesmente colocar num papel tudo que você ganha e tudo que você gasta. Quase 63 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. A pesquisa revela ainda que as dívidas são principalmente com bancos e o comércio. Sair do vermelho é o desafio de muita gente. O brasileiro não tem só uma dívida. Ou ele foca em uma e deixa outra, ou ele foca naquela e sempre vai ficar uma dívida atrasada. É o que mais tem, né, dívidas, porque o custo de vida acaba ficando muito alto pelo que a gente ganha. A gente acaba tendo que tirar de algum lugar para cobrir outro lugar, então dever todo mundo deve, né? Juliana tem razão. O número de brasileiros endividados está cada dia maior. Só em outubro deste ano, o Serviço de Proteção ao Crédito registrou um aumento de 4,22% no índice de inadimplentes, em comparação ao mesmo período do ano passado. A região Sudeste é a que tem mais endividados, 26 milhões e 10 mil pessoas. Depois vem o Nordeste com quase 18 milhões. No Sul, são mais de 8 milhões de devedores e cerca de 5 milhões no Norte, seguido do Centro-Oeste. No Brasil, quase 63 milhões de pessoas estão com o nome sujo. A pesquisa do SPC revela ainda que os inadimplentes devem, em primeiro lugar, os bancos e depois o comércio. E ao contrário do que muitos pensam, a dívida não prescreve, ou seja, deixa de existir depois de 5 anos, como explica este advogado. Um devedor pessoa física, a não quitar suas obrigações com seu credor, terá o seu nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito. Em ato contínuo, terá seu nome protestado em um cartório, porque o seu credor vai buscar. E não satisfazendo esse crédito junto ao cartório, a um protesto, ele será levado ao Poder Judiciário, onde o credor também vai buscar sua satisfação. E o que fazer para sair do vermelho e evitar todos esses transtornos? O educador financeiro dá a dica. Quer fazer o planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É simplesmente colocar num papel tudo que você ganha e tudo que você gasta. De preferência, naquele momento, mas pudesse resgatar o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Então, se ele tiver esses 3 cenários, está perfeito para ele poder saber se ele pode gastar ou não. Lição que Rogério segue à risca. A gente, às vezes, ganha um pouco e quer gastar mais. Isso totalmente é errado.
Tem que gastar o menos que você ganha, realmente. Empresa de tabaco não terá que recolher imposto sobre mercadoria roubada. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A empresa Philip Morris Brasil teve uma carga de cigarros roubada após sair da fábrica e a discussão era se incidia ou não na mercadoria o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Foi alegado que apenas com a efetiva entrega do bem ao comprador, a operação ganha relevância econômica capaz de gerar tributação. Em 2010, a segunda turma havia negado o pedido de desconstituição do IPI, por entender que o fator gerador do tributo seria a saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Para a turma, o roubo ou furto é um risco característico da atividade industrial e o prejuízo pela falta de pagamento do imposto não poderia ser transferido para a sociedade. Ao analisar os embargos de divergência na primeira sessão do STJ, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho apontou que a controvérsia foi superada nas turmas de direito público do tribunal, que passaram a considerar que a operação de mercado não é concretizada caso a mercadoria seja roubada após sair da fábrica. Assim, os ministros consideraram que não há também o fato gerador do IPI. Por unanimidade, a primeira sessão decidiu pela desconstituição da dívida tributária da empresa. O Tribunal Superior Eleitoral julgou com rapidez processos sobre notícias falsas nas eleições de 2018. Das 50 ações protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral sobre notícias falsas nas eleições 2018, 48 foram respondidas prontamente. Em média, os ministros levaram apenas 2 dias para decidir os pedidos de liminar nas demandas. O levantamento compreende a autuação do primeiro processo no dia 6 de junho até os pedidos que chegaram no dia 27 de outubro, véspera do segundo turno. Do total de representações protocoladas na Corte sobre notícias falsas, 16 tiveram êxito parcial ou total, com deferimento dos pedidos de tutela de urgência. A decisão mais rápida foi dada em 7 horas, quando o pedido de liminar acabou negado. Outro processo com tramitação recorde teve o pedido de tutela de urgência julgado 11 horas depois do recebimento da ação. As ações que envolvem notícias falsas estão sendo julgadas pelos chamados juízes auxiliares da propaganda. O grupo é formado pelos ministros Luiz Felipe Salomão, Sérgio Banhos e Carlos Horbar. Nos deparamos aí com um pouco mais de 400 processos ao longo desse período eleitoral. Uma carga bastante intensa de trabalho e uma carga de trabalho que, de fato, é intensificada pelos prazos muito exíguos que a legislação eleitoral nos impõe. Nós precisamos dar respostas céleres, exatamente porque o dano causado por essas notícias falsas deve ser o menor possível na imagem dos candidatos e na rigidez das suas candidaturas. O ministro Carlos Horbar destaca que houve um controle cuidadoso para evitar prejuízos à liberdade de expressão dos candidatos. Esse controle é um controle que tem que ser individual e nós três tivemos um trabalho muito delicado, aí, gerando uma sintonia fina desse processo para permitir que as eleições fossem realizadas com um debate limpo, mas ao mesmo tempo com um debate livre. Um debate que garantisse a todos os atores envolvidos a máxima expressão do seu pensamento e da sua preferência no processo eleitoral. Com o fim da corrida eleitoral, boa parte das representações estaria prejudicada, considerando não haver mais proveito eleitoral nessas demandas. Porém, nada impede o representante de ingressar novamente em juízo para pleitear a remoção de conteúdos da internet ou indenizações junto à Justiça Comum. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para impedir a inscrição do Estado de Pernambuco nos cadastros de inadimplência da União por causa de supostas irregularidades na execução de convênio para a construção de um túnel viário em Recife. Segundo o governo estadual, a restrição impediu o Estado de receber R$ 475 milhões em recursos de operações de crédito. O ministro Luiz Fux apontou que, em casos semelhantes, o STF tem deferido cautelar para evitar ou suspender a inscrição de Estado em cadastros federais de inadimplentes, considerando os prejuízos, principalmente em relação à execução de políticas públicas. E no próximo bloco, perda de tempo com serviços pode gerar indenização. Na medida que o consumidor perde esse tempo por uma imposição do fornecedor, por uma atitude do fornecedor de causar dificuldades na solução do problema, ele passa a ter direito à indenização.
ficou horas e horas tentando resolver um problema, principalmente aí comércio e serviços, né? Às vezes tem que ligar insistentemente ou até ir pessoalmente no local, enfim, um transtorno, né? Verdade, mas o consumidor deve ficar atento. O tempo gasto para resolver o problema pode dar direito à indenização por danos morais. Na rua é fácil encontrar consumidor com a mesma reclamação. Perder um tempão tentando resolver um problema. Eu comprei um sapato, depois de 5 dias ele deu defeito. Aí eu fui resolver, eles não resolveram. Tem 2 meses que até agora não resolveram nada, tive que procurar o Procon. Eu já tive corte de linha indevida com a operadora de celular e eu tentei resolver pelo call center e eles não resolveram de uma forma eficaz e rápida e demorou alguns dias. Lourdes tem 2 chips de celular no mesmo aparelho. Uma das linhas já está com ela há 10 anos. É a que vive dando dor de cabeça. Quando eu ligo para a empresa, para a operadora, eu não tenho atendimento. Eles são sarcásticos, eles atendem o telefone, pega seu CPF, seu nome e daqui a pouco te deixa na linha até você cansar. O tempo que o consumidor gasta para resolver um problema pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º prevê a reparação por danos morais. Ele se aplica em casos como telefonar várias vezes para o serviço de atendimento ao consumidor para resolver um determinado problema, levar o carro várias vezes à oficina e pegar a fila do banco muitas vezes com a mesma queixa. O advogado Guilherme Chaves diz que a aplicação do dano moral à perda de tempo útil é recente nos tribunais. Os juízes entendem que o consumidor tem direito à indenização. O tempo do consumidor ele tem um valor econômico. E na medida que o consumidor perde esse tempo por uma imposição do fornecedor, por uma atitude do fornecedor de causar dificuldades na solução do problema, ele passa a ter direito à indenização pela perda desse tempo. O Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça da Paraíba se reúne para tratar de temas como autismo e diabetes, além da implantação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário. O Comitê de Saúde do TJPB voltou a se reunir na diretoria do Fórum Cívil da capital paraibana. Desta vez, não só com uma perspectiva mais ampla e positiva no que diz respeito às políticas públicas de saúde, mas, sobretudo, envolvendo a instalação do NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário. Durante a reunião, que contou com a participação de diversos agentes públicos, foram também discutidos assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista, TEA, diabetes e síndrome de Down. O que moveu a nossa reunião de hoje é o implemento, o efeito prático do NATJUS, para que o juiz paraibano, seja ele federal ou estadual, possa se utilizar desse banco de dados com fundamento em medicina baseada em evidência e que tenha no seu dia a dia um suporte de conhecimento científico para agilizar as ações de saúde. O Conselho, que por sua vez se renova periodicamente, contou pela primeira vez com a presença de 3 novos membros. São eles Ranieri Dantas, procurador do Ministério Público Estadual, José Guilherme, procurador do Ministério Público Federal, e o advogado Paulo da Luz, presidente da Comissão de Estudo em Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB-PB. Eu penso que a proposta aqui é buscar-se uma visão macro, uma visão geral de onde estão as falhas que estão favorecendo a essa, vamos dizer, conflituosidade e buscar, assim, preveni-las e solucioná-las de modo amplo, de modo mais amplo e modo mais eficaz. E o Ministério Público tem uma função, eu diria, extremamente afim com esse objetivo, porque ele já faz, na sua atuação diária, por meio da tutela de interesses difusos e coletivos, já promove essa busca por soluções duradouras que previnam e garantam melhor qualidade do serviço público de saúde. O advogado Paulo da Luz destacou que o autismo é um tema de inclusão social, que merece uma abordagem abrangente e que vai além da conscientização. Ao se falar de autismo, a gente trata de tratamentos multidisciplinares. E aí engloba fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outros. Então, não adianta a gente querer ou tão somente restringir isso à medicina. Os tratamentos
eles são feitos por vários profissionais. Então, se conseguirmos trazer e abrir esse diálogo e essa oportunidade e esclarecimento com profissionais da área de saúde, mas que não sejam necessariamente médicos, a efetividade do acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana vai ser cada vez mais preservada. Já a professora da UEPB, Lúcia Wendel, disse que o diálogo proporcionou um grande avanço ao esclarecer detalhes sobre números estatísticos dos pacientes usuários de insulina na rede pública, que precisam do fornecimento dos insumos que controlam a diabetes tipo 1 e 2. A gente está buscando que agora, com esse levantamento, com esse censo, a gente consiga capacitar as pessoas nos PSFs para também atenderem melhor e terem um acompanhamento mais de perto desses dois públicos diferenciados. Nós vamos ampliar esse diálogo, chamando colegas juízes que representam regiões, a exemplo de Patos e Sousa, para também estabelecer esse diálogo regional, para que a gente possa aprofundar o diálogo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, seja a nível municipal, estadual ou federal. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas notícias de hoje. Oi, William. Boa noite para você. Conto tudo, sim. Para você que está ligado aqui na TV Justiça, a gente começa o giro de hoje falando que o Supremo Tribunal Federal irá decidir a inclusão dos expurgos infracionários na correção monetária incidente sobre depósitos judiciais é constitucional. O recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, foi pedido pelo Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Fazenda Nacional. O principal argumento é que o Estado, com base na Constituição Federal, pode determinar crédito distinto para a correção monetária dos depósitos judiciais. O julgamento ainda não tem data marcada. E neste momento está sendo realizado no Rio Grande do Sul o julgamento de Ricardo Jardim. Ele é acusado de matar a mãe de 74 anos e depois concretar o corpo dentro de um armário do apartamento que morava. Segundo as investigações, Ricardo teria assassinado a mãe por conta de interesse em dinheiro. Ainda não se sabe a data exata que o crime ocorreu, mas a suspeita é que foi entre abril e maio de 2015. Ricardo está sendo julgado pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre. Até agora foram ouvidas as testemunhas. O julgamento ainda não tem hora prevista para acabar. E na Paraíba, do dia 26 até o dia 30 de novembro, devem ser realizadas mais de 600 audiências de caso de feminicídio. A ação faz parte da 7ª Semana pela Paz em Casa, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que busca o enfrentamento à violência doméstica. Eu fico por aqui e você em casa pode rever qualquer uma de nossas notícias aqui do Jornal da Justiça pelo nosso canal no YouTube. É só digitar lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.